Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Muitas vezes as pessoas dizem que não deve jejuar, não pode jejuar, que jejuar é em vão, mas tem vários tipos de jejum que você possa jejuar perante a presença de Deus. Jejum também representa algo de renúncia. Antes de ler a palavra do Senhor para teu coração, é uma renúncia, você renunciar às vezes para o Senhor Deus, para que o Senhor seja glorificado também para a santificação em prova do seu corpo perante Deus, para o seu templo do Espírito Santo de Deus. Olha a palavra que eu estou lendo aqui em Marcos capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim: ora, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam. Disseram-lhe, porque jejum os discípulos de João, os dos fariseus, e não jejum teus discípulos. Jesus disse: pode, porventura, os filhos das bordas jejuar enquanto está com eles o esposo? E quanto tem consigo o esposo, o esposo não pode jejuar, mas dias virão que lhe será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Amém? Então jejuarão naqueles dias. Está representando como fosse Jesus e a igreja. A igreja não precisava jejuar, porque Jesus estava ali, já tinha também jejuado. Em Mateus capítulo 4 fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus já tinha feito uma consagração no ministério para o Senhor, o Pai, e não precisava que os discípulos jejuassem. Mas algo interessante que você vê nessa palavra: os fariseus jejuaram, os discípulos de João jejuaram, mas se você não ver que os fariseus deu continuidade do jejum, não fala de milagre, não fala de restauração, não fala de mudança. Os discípulos de João também não falam questão de mudança, não fala questão de sinal, mas os discípulos de Jesus, assim quando Cristo foi retirado, eles deu continuidade de fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. Não relata muitos versículos dos jejuns dos discípulos, não fala muito dos jejuns dos discípulos, fala sim que Jesus também ensinou para os discípulos que era a casca, saía com jejum, oração, porque eles não conseguiam expulsar o demônio de um jovem lunático. Jesus falou para eles que sairia aquela casca de demônio com jejum, oração. Agora já colocou o quê? Não somente jejum, mas oração. Quer dizer que já está no jejum, na oração, a pessoa está naquele processo de libertação, é quem que está naquele dia de jejum de oração, para expulsar o mal daquela pessoa. Não quer dizer isso, mas se apresentar diante de Deus, o jejum. Então, tem um tipo de jejum, sem nada, a pessoa está só tomando água. Tem um tipo de jejum de a pessoa abre mão daquilo que mais gosta, seja de alimentação. Tem uns que é de alimentação, tem uns que é de uma bebida, de café. Tem uns que muitas vezes faz aquele jejum, hoje o novo jejuar, de não mexer no celular para apresentar perante Deus, perante o Senhor. Então tem uns que fazem dessa maneira, dessa forma. É você renunciar, muitas vezes abrir mão daquilo que você gosta para poder se santificar perante a Deus Todo-Poderoso. Por isso tem uns que fazem de manhã, tem uns que fazem durante a madrugada, à noite. Para mim é um jejum. Se a pessoa durante a madrugada, entre o período 3 horas da manhã, é não comer nada, ou não beber nada, entrar em jejum, oração, com um propósito. Se é para Deus o fortalecer, ou para alguém da sua família ser salvo, porque tem pessoas que fazem dessa maneira, dessa forma.
e Deus honra. E algo interessante que eu quero falar, antes de estar terminando aqui, sobre isso que eu estou falando, muitos nós ensinamos, aprendemos que nós devemos jejuar somente de manhã. Mas algo interessante, quando Jesus jejuou, a Bíblia fala que jejuou 40 dias, 40 noites. Não quer dizer que nós vamos jejuar 40 dias de noite. É raro você ver alguém, vi falar de alguém que jejuou 40 dias e 40 noites. É raro, entendeu? Jesus esteve assim, então é muito difícil encontrar alguém que fez assim, pela direção do Pai, né? Pela direção de Deus. Agora, mas muitos, são poucos, que acham que o jejum da noite pode ser em vão. A pessoa pode chegar, ou do seu trabalho, num dia de um culto de oração da igreja, ele pode tirar aqueles momentos, Senhor, faz um propósito de jejum e oração para minha vida espiritual. 10 minutos, meia hora. Não, pastor, isso não é jejum, não. Isso aí não é jejum. Jejum mais é de manhã, quando a carne grita para querer uma comida. Não é que é errado, não. Você está entendendo? Não é que é errado, não. Se pastor fazer, faça. Eu já vi testemunhos de crianças que tiraram 15 minutos de jejum para orar. Uma avó que estava com câncer na garganta, de um testemunho de muito tempo atrás. 15 minutos para Deus. E Deus curou esse dia. Aí Deus honrou o propósito da criança de 11 anos, em prova da avó, que estava com câncer na garganta. Deus o curou, Deus estarou. Estou dizendo que Deus vai curar todos fisicamente. Mas a preocupação de Deus é curar todos espiritualmente. Porque todo alguém vê esse vídeo aí, vê muitos propósitos de jejum, oração, uma cura de um câncer, de uma diabetes, cura de, muitas vezes, de uma depressão, e ainda está esperando. Talvez ache que porque é o pecado, pela desobediência, porque tudo tem no tempo da hora de Deus, a hora do Senhor. É claro que eu sempre falo para os irmãos, toda vez que Jesus estava aqui, ele nunca negou o milagre. Nem questão espiritual, nem questão física. Você não vê nenhuma pessoa dizendo que assim, Senhor, você não me curou. Eu estou esperando até hoje minha cura, até hoje. Você não vê, porque tem textos da Bíblia que não colocaram aqui. Tem histórias, milagres, que não foram registrados colocando na Bíblia. É muita milagre. E aí você colocasse aqui para registrar. E não teve. Aí quer dizer que hoje, não é porque Deus mudou, porque a situação, Jesus, né, que é Deus Todo-Poderoso, às vezes as faz assim, e o inimigo, nosso adversário, quer colocar, tá vendo? Jesus não está presente na terra, ele não está curando todo mundo. Mas eu te falo, mas ele cura todo mundo, se ainda crê estar nele. Que mais que está querendo espiritualmente. Claro, fisicamente. Eu também quero uma cura fisicamente. Eu quero uma cura emocionalmente. Você está entendendo? Mas tem pessoas que acham que Deus é obrigado a dar tudo. Não. Ele não é obrigado a te dar tudo. Obrigado às bênçãos. Deus, eu quero essa bênção e a bênção vir. Obrigado. Você está entendendo? Porque o que Deus preparou para nós, mais que nós não rejeitamos, mas não queremos, mas o que o Senhor permitiu para nós estarmos com Ele e sermos morada dEle, sermos templo dEle, temos a recompensa dEle, amém? Tem um galardão dEle. Então nessa palavra que fala, amém? Tira um dia, Deus tocar no seu coração de jejuar, jejua. Porque se se apresentar diante de Deus, amém, se Deus honrar o seu propósito de jejum, de consagração, que representam conforme renúncia, jejua. Pastor, tem um tempo que eu não jejuo. Irmãos, talvez a pessoa, até o dia, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar. A pessoa vai ali lutando, esforçando nesse processo.
amém? Nos dando esse processo para ser curado em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica nessa palavra, obrigado por compartilhar, comentar e me seguir, amém? Com Deus, boa tarde.